Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live da Casa do Caminho. Para quem é a primeira vez que está entrando, me chamo Renata. Falamos aqui do Facebook da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. E estamos fazendo o estudo sequencial deste livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida. Estamos no capítulo 131, Homens e Anjos. A gente fica online aqui às 20h20, né? Às terças, quintas e domingos. E esses 10 minutinhos antes aqui que a gente fica online, pra gente bater um papo, dar uns recadinhos, tá bom? A leitura do livro começa às 20h30. Sejam todos bem-vindos. Já tem gente bonita chegando aqui. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, lembrando que a Casa do Caminho retornou os atendimentos presenciais aos domingos, em 2 horários, às 9 da manhã e às 10h30. Nós só atendemos 25 pessoas por horário, por conta do distanciamento social. Para participar do atendimento presencial, tem que agendar. E o agendamento é feito através do WhatsApp da nossa casa, que está na página aqui do Facebook, certo? Também, pessoal, temos um bazar que funciona funciona todos os dias, porém agora por conta dessa restrição aos finais de semana, então a gente não está abrindo sábado e domingo. Mas de segunda a sexta temos a nossa irmã amada Deis, que abre o nosso bazar das 14 às 17 horas todos os dias. E a gente tem bastante coisa legal lá no nosso bazar, tá? Também aceitamos doações para serem vendidas lá no nosso bazar. É através dessas vendas do bazar que nós pagamos o nosso aluguel, pagamos todas as nossas contas e mantemos a associação aberta, tá? Aceitamos doações também de alimentos. Estamos hoje atendendo 30 famílias na cesta básica, então aceitamos doação de arroz, feijão, óleo, né? Alimentos aí de cesta básica. Também aceitamos doações em dinheiro, quem quiser fazer, né? Aceitamos tudo que vocês quiserem ajudar, tá bom? Vocês também nos ajudam muito compartilhando as nossas lives, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, que é o AECVV Caminho, Casa do Caminho. Nosso YouTube é AECVV Casa do Caminho. Se inscrevam lá também, né? Porque a gente tá colocando todas essas lives que ficam gravadinhas, a gente coloca lá também. Indiquem para os amigos, para os familiares e vamos juntos levar a doutrina espírita aí o mais longe que a gente puder, certo? Chegou bastante gente aqui, vamos ver. Ildinha, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda, Ivonete. Maria José, boa noite, que alegria ter você aqui. Um beijo nas suas filhas lindas, Maria José. Ale, já vou te chamar, hein? Boa noite, meu amigo. Angelina Colombo, boa noite, Angelina, seja bem-vinda. Manuel, pessoal, hoje é aniversário do Manuel. Parabéns, meu amigo, muitas felicidades, que você continue sendo esse grande amigo e esse grande trabalhador de Jesus, viu? Deus abençoe muito sua vida, meu amigo. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Terezinha, Dona Tetê, minha lindona, um beijo, muito feliz de ter a senhora aqui com a gente. Deixa eu colocar o Ale aqui já. Vamos pôr, que o Ale hoje vai ficar junto desde o começo. Chegou aqui o seu Cássio Ronaldo. E aí, meu amigo, Tudo bom? preparado Boa noite. Sim, para pode. mais um estudo? Vamos. Peguei até outro telefone aqui para me ir lendo os recadinhos do pessoal. Seu Cássio, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, seu Cássio. Oportunidade, né? De sermos ouvidos e de compartilharmos aqui um pouquinho, de trocarmos as nossas experiências. Isso aí. Tava dando já os recadinhos aqui. Ah,
mais um recadinho importante sobre os cursos. Na última semana de fevereiro começam as aulas. Maria José, Sandra e Mariana também mandaram um beijo, essas lindonas que também ajudam muito a gente lá na Casa do Caminho, né? Vai começar o curso, hein, pessoal? Da última semana de fevereiro. Começam as turmas de segunda-feira, começa dia 24. As de quarta-feira começa dia 20. Não, de segunda, dia 22. De quarta-feira, dia 24. De sábado, dia 27. Né? Se inscrevam lá no nosso curso. A inscrição pode ser feita através do WhatsApp também na Casa do Caminho, mesmo número do agendamento. Tia Lu, minha linda, boa noite. Um beijo pro Guara, um beijo para todo mundo aí. Que saudade. Alessandra, boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Rita Avelino, boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Deis, olha aí, gente, quem chegou? A Deis, a nossa lindona lá do bazar. Vamos lá comprar, fazer umas comprinhas com a Deis. Vamos qualquer hora pôr a Deis aqui na live. Ela vai me matar. Vai adorar. Ai, muito bom. Pessoal, Aqui a água. Minha água tá aqui no cantinho. A sua tá aí também, né? Tá, Pessoal, já tô aqui no pé da cadeira. Que é a primeira vez que está entrando, a gente pede para deixar uma garrafinha de água para poder fluidificar aí no final, né? No final a gente faz as vibrações, faz o passe à distância e fluidifica a água. Se tiver alguém doente em casa, separa a água de quem está doente para facilitar o remedinho aí que o plano espiritual deixa na nossa aguinha. Outra coisa também, pessoal, se vocês quiserem mandar nomes para as vibrações, podem mandar. Quando manda o nome, põe se é encarnado ou desencarnado, né? Para a gente vibrar. E também a gente tem uma lista de vibrações para os animaizinhos de estimação, tá bom? Água fluidificada também pode dar para os bichinhos de estimação. Isso aí. Tá dando um oi aqui, ó. Lilian! Seja bem-vinda, Lilian. Boa noite. Alzira, boa noite. Tia Rô, boa noite, Tia Rô. Antônio, Toninho, boa noite, Toninho. Patrícia Siqueira, boa noite. Cadê? Já tá nervosa. Tem que ajudar a gente aqui, né, Adeis? Isso aí, todo mundo vai participar, hein? Fiquem atentos aí, pessoal. Vai se preparando. Todo mundo vai participar. Participar da live, dos conhecimentos aí, dividindo, né? Sim, isso aí. A Deis é uma linda. Iraci, boa noite, Iraci. Seja bem-vinda. Vamos ver se apareceu mais. Não parou aqui na Iraci. 3 minutinhos para começar. Quantos? 3 minutinhos. No meu tá 3 minutinhos. 3 minutos. No meu deu já 20, 30. Nossa, tá bem adiantado. Vamos esperar mais 1 minuto, que aí não fica nem para mim nem para você. Não, o meu ainda foi com 2 agora. Então, ó, vou esperar dar 20, 31 aqui no meu. Aí a gente começa. Tá. A gente vai dá mais ou menos. Evelyn Gomes, boa noite, Evelyn. Seja bem-vinda. Maria José pedindo vibrações. Podem mandar os nomezinhos aí. Isso, pode mandar, gente. Fique à vontade. Pode mandar os nomes, que aí no final da live a gente direciona as vibrações, né? É muito importante nas vibrações, é um momento que a gente se doa, que a gente coloca a nossa vontade do outro melhorar em ação, né? A lição vem nos ensinar isso hoje. Hoje a lição... Já deu um puxão de orelha, né? Antes. O Emmanuel não alisa, não, né? O Emmanuel dá puxão de orelha sem dó. Ele ensina com amor, ele ensina com amor. Vamos lá? Deu 20, 31 no meu?
Deu 29 no céu? Deu 29. Vamos fazer uma prece. Para quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos elevando o pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Ele por tudo que temos, pelo nosso planeta Terra, por esse planeta azul que a gente chama de casa, que nos serve de morada nesse momento. Vamos agradecendo a Deus por tudo que Ele criou para que fosse possível a nossa vida e a nossa estada aqui. Vamos agradecendo e conectando nosso pensamento a Jesus, governador desse orbe. Vamos agradecendo a Jesus por ser farol e guia da nossa caminhada. Vamos agradecendo a Jesus por ter deixado em exemplo os ensinamentos de Deus, em exemplos de como deve ser a nossa conduta moral. Obrigada, Mestre Jesus. Vamos também conectando o nosso pensamento e nosso coração a Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que nos visita durante esses estudos, que nos auxiliam, que nos ajudam na compreensão das lições, que nos auxiliam com o alívio das nossas dores, dos nossos temores. E assim, conectados com a mente e o coração, a equipe espiritual, com a permissão de Deus e Jesus, vamos dar início a mais um estudo essa noite, que assim seja. Opa! E aí? Vamos. É muito gostoso, né, pessoal? Pessoal, vou fazer assim, Ale. Vou ler a lição hoje todinha e aí depois da leitura a gente bate um papo. Pode ser? Maravilha, pode ser. Chegou mais alguém aqui, tá? Pessoal mandando vibrações. Vamos lá. A lição é o capítulo 131, Homens e Anjos, onde o Emmanuel faz a reflexão do seguinte trecho do Evangelho. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, até os anjos, né, que já são seres superiores, não blasfemam. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas Oi. Voltei. Travou. Voltou agora? Tá, travou um pouquinho, mas voltou. Voltou? Eu olhei aqui na tela, estava tudo azul. Falei, nossa. Então, vou começar a leitura aqui do comecinho de novo, tá? É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas das outras, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias e injúrias para com os irmãos de atividade profissional. Pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que não afinam com seus princípios, e como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica dos espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas.
estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelidos a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Essa Sim. lição aqui, né? Devia ter um subtítulo: Chega de fofoca. Chega de cuidar da vida dos outros, né, pessoal? Isso. Brincadeiras à parte. Essa lição está trazendo para a gente essa grande reflexão, né? Nós somos excelentes juízes, mas a gente não julga a nossa própria vida, né? A gente... Travou um pouquinho, voltou. Voltou. Deixa, povo, né? Então vamos lá, essa lição está falando assim, trazendo essa chamada de atenção, da gente ter o julgo mais leve. Então ela vai lembrar a gente, para a gente ter o julgo mais leve, porque a gente não conhece profundamente aquela outra pessoa que a gente está julgando, e lembrar a gente que a lei da ação e reação. Então, da mesma forma que eu estou julgando, eu vou ser julgado também, né? Afinal de contas, temos que lembrar do quê? Que somos criados, né? Somos regidos por um Deus que é soberanamente bom e justo. Bom e justo. Então, se ele é soberanamente bom e justo, a gente vai ter sempre aí essa lei em ação, né? Que é a lei da ação e reação. Então, se eu falo mal das pessoas, se eu julgo as pessoas, assim eu serei julgado. Antes de passar a palavra aí para o Alê, eu queria lembrar aqui, né, de uma passagem do Evangelho da mulher adúltera, né? Então, Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele já ensinou a gente a não julgar ninguém. Ele já ensinou o perdão, ele já ensinou a gente também essa questão, né, da gente ter essa paga, da gente receber justamente aquilo que a gente planta. E a gente tem o trecho do Evangelho da mulher adúltera, onde na época era lei, e para aquele povo era correto. Quando uma mulher cometia adultério, ela era apedrejada em praça pública. E aí havia uma mulher que ela estava sendo julgada ali por adultério, e aí quando eles vão começar a tirar a pedra nela, uma das pessoas que está lá pergunta para Jesus o que ele acha daquilo, se ele acha que tem ou não que jogar a pedra, né? E aí é quando ele diz aquelas sábias palavras, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um por um. Então, é uma lição que a gente tem que estar sempre viva dentro do nosso coração. O Emmanuel pegou um trechinho de uma carta do Pedro, dizendo, olha, nem os anjos, que já estão lá sublimes, fazem isso. Então, a gente também, que não é anjo ainda, somos homens, não devemos fazer isso, né? Sim. E aí, Ale? É isso mesmo. A gente tem que observar algumas coisas muito interessantes, porque somos seres imperfeitos e estamos aqui para a nossa correção. Então, muitas das vezes, o defeito que existe no outro existe dentro de nós. Então, cabe a nós observar esses defeitos e escolher pelo menos um a cada dia, um a cada 15 dias, não sei lá, para fazer a correção. Isso leva um período de tempo, né, da noite para o dia, e com esse trabalho de correção, vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais conscientes, pessoas mais esclarecidas. E, com o tempo, paramos de julgar, paramos de condenar o outro, paramos de, principalmente, apontar os defeitos do outro, né? Então, serve de exemplo isso. A gente observar essas imperfeições que existem dentro de nós e que possamos praticar a correção. Então,
um dia de cada vez, sem pressa. Aos poucos a gente vai nos conhecendo e assim vamos nos tornamos melhores, né? Então, é bem essa linha de raciocínio que o Emmanuel vem nos ensinar, Jesus vem nos ensinar todos os dias. Então, a gente tem que ter uma paciência, né? Compreensão e ação das correções. É isso mesmo. Eu vi que a Luciana colocou aqui que meu microfone está baixo. Vocês estão me ouvindo bem ou está baixinho mesmo? Ah, o meu agora ficou baixo, um pouquinho baixo. Você está me ouvindo baixo? É, um pouquinho, mas dá para te escutar. Dá para ouvir? Deixa eu mais Dá. perto. Melhorou um pouco? Tá, agora tá melhor. O Manu também está falando que está baixo. Vamos ver. O Ale, vou Oi. tirar você e vou pôr você de novo para ver se Tá, melhora, tudo tá? bem. Uhum. Voltei. Vou esperar o pessoal entrar aqui de novo, ver se o som melhora. Se já entrou alguém. Quem for entrando aí, já me conte como está o som. Melhorou? Ah, então tá bom. Com a gente é assim, né? A gente vai, levanta, sacode a poeira e entra de novo. Voltamos. Aí, não tem tempo ruim, não. Aí, o pessoal já vai voltando. Isso. Vamos mexer essa sala, gente. Vamos encher, vamos voltar. Não abandona a gente não, porque a internet tem dessas coisas, né? Eu até desliguei o ventilador aqui para ver se não era mal interferência nisso. Aí, o pessoal já está falando ótimo, melhor. Então vamos Isso, lá, tudo vamos retomar o nosso raciocínio aqui que a gente estava falando, né? Então estávamos bem. falando, o tema da lição é homens e anjos. Então o Emmanuel vem trazendo essa reflexão, né, de que os anjos eles não julgam, que eles são benevolentes e que quem faz isso somos nós homens. Então que a gente tem que trazer, como a Lê também estava falando, para a nossa realidade quem que a gente é, onde que a gente está e como a gente tem que melhorar, né? Que somos homens, não somos anjos. Então temos que seguir os exemplos aí dos anjos. E o exemplo que os anjos dão para nós é não julgueis, né? Uma reflexão que o Emmanuel traz também para a gente é que da mesma forma que a gente julga, a gente vai ser julgado. Estamos Sim, todos submetidos à lei da ação e reação, né? Então, se a correto. gente julgar os outros, a gente será julgado da mesma maneira. A gente também falou um pouquinho sobre a questão da passagem do Evangelho da mulher adúltera, né? Onde Jesus, lá na época, era correto, era a lei, né? Uma mulher que fosse pega em adultério ser apedrejada ali em praça pública. E tem uma Sim. mulher lá e Jesus, eles perguntam para Jesus, e aí, o que você acha disso, né? Aí Jesus fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí vai saindo um por um. E ele fala para a mulher, né? Se eles não te julgaram, eu também não te julgarei. Vai, não peques mais. Então Jesus está falando isso para a gente o tempo todo. Jesus para a gente. Mas a gente está fazendo o quê? Nós estamos dando pedrada. Nós estamos cheias de pedra na mão e dando pedrada. Então a gente tem que fazer igual aquele pessoalzinho fez, né? Ouvir Jesus, soltar nossa pedrinha e ó, vai, não peques mais, né? Isso mesmo. É verdade. E tudo isso faz parte de um processo, né? Quer ver o que a gente faz muito? Fofoca, né? A gente faz muita fofoca. Tem um serzinho que eu não conheço. É claro que uns mais e outros menos.
Uns frequentemente, outros só às vezes, né? Mas ainda todos temos esse mau hábito, uns mais, outros menos, como eu disse aqui. E muitas vezes a gente acha que aquilo não vai prejudicar o outro e prejudica muito, né? E aquela coisa às vezes vai tomando uma proporção, às vezes você nem faz por mal, mas aquilo toma uma proporção muito grande que acaba prejudicando o outro. Então a gente tem que lembrar que Sim. somos homens, que estamos submetidos à lei da ação e reação e que temos que ser benevolentes como os anjos, né, amiga? O tempo todo, o tempo todo. Isso coloca a nossa ação, nosso amor em ação, a nossa compaixão, a nossa piedade, todos esses sentimentos que já estão inatos dentro da gente precisam ser, é, como que é que fala? Mais colocados em ação, né? Mais livres. E isso a gente precisa dessa compreensão para a gente viver em paz, viver feliz. Precisa dominar esses instintos, né? E a gente tem que botar, como você falou, em ação mesmo. Então, é Sim, lembrar, na hora que eu for falar alguma coisa de alguém, julgar a atitude daquela pessoa, a ação daquela pessoa, que eu lembre das lições de Jesus, que eu solte a minha pedrinha, encha a minha boca de água, né? Como é uma recomendação do Chico, do Emmanuel, sim, isso mesmo. uma recomendação do Emmanuel para o André Luiz, né? Encha a boquinha de água para não falar bobagem e vamos seguir a vida mais leve, sem tanto julgamento, porque a gente não conhece nem a nossa própria vida por inteiro, porque estamos encarnados, estamos com as nossas lembranças todas limitadas, então a gente não sabe Sim, nem a nossa vida direito, né? A gente está julgando a vida do outro. Então, aquilo que a gente vê no outro é muito superficial. É o tal de julgar o livro pela capa, né? Eles vão lá, sim, escolhe o livro que tem a capa bonita e o conteúdo. Como é que é zero. aquele ditadinho? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso aí. A gente tem que parar de ser assim, né? Tem que limpar o pão bolorento e tem que ficar bonito por dentro também. E a gente não sabe o outro. Às vezes a gente está olhando no outro, por fora bela viola e por dentro tá pão bolorento. Ou o contrário, né? Às vezes a gente julga a Sim, pessoa pela aparência, pelo modo de falar, pela alguma qualidade, outro jeito que a pessoa tem, e aquilo não é o mais importante, não é aquilo que determina aquela pessoa, né? Na lição ele também fala que às vezes, muitas vezes no ambiente de trabalho, né, rola muita inveja, muito sim, julgamento. Aí a gente acaba criando essas inimizades aí sem necessidade, né? Quantas vezes a gente não se pega aí, quando a gente vai ficando mais velho, não, mas quando a gente é jovem, a gente acha todo mundo chato, né? Todo mundo chato. Ai, nossa, quando eu era mais jovenzinha, adolescente, né? Ai, que pessoa chata. Ai, isso aí que essa pessoa tá falando tem nada a ver. Ai, que pessoa chata. E aí a vida dá uns bofetão. Porque às vezes sim, aquela pessoa que você falou, ai, que pessoa chata, é a pessoa que te estende a mão quando você precisa, né? É o amigo que te dá o ouvido quando você precisa. sim. Ou quando a gente fala assim, nem presta atenção no que aquela pessoa falou, pessoa chata, sei que ela falou, não tem nada a ver. Aí, de repente, acontece alguma coisa e fala, aquilo que aquela pessoa falou, olha aqui agora, né? Quando é adolescente, a gente faz muito isso com o pai e com a mãe da gente, né? A gente acha o pai e a mãe da gente muito chato. Fala que acha que o que eles falam não tem nada a ver. Aí, conforme a gente vai crescendo, a gente fala: olha, julguei mal meu pai e minha mãe, eles tinham razão. Então, Sim, essa lição vem trazer essa análise para a gente, né? Para a gente tomar cuidado com esse julgamento. A gente é melhor quando a gente não julga. E o Emmanuel traz esse exemplo. Os anjos, né? Os seres que já estão elevados, eles já não julgam mais. Então, ele está nos ensinando a também não fazer mais isso, certo? sim, É isso mesmo. difícil, É normal, normal. A gente está aqui, né? mas é o Tudo é caminho, né? possível. Isso, tudo é possível. Basta a gente colocar em ação Basta e a ter gente colocar em paciência, compaixão para com nós mesmos e para com os outros, porque assim a gente vive mais leve, mais feliz, mais em paz.
E é praticar o danadinho do orar e vigiar. Ou tem gente que gosta de falar vigiar e orar, né? Então, é dica de ouro aí que vem por trás dessa lição. Orar e vigiar, cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas palavras e do seu coração. Não fala sem saber. Mesmo que sabe, não fala também. Né? Mesmo que sabe, não fala também. Porque muitas vezes você não vai ajudar, né? Você vai prejudicar. Tudo tem hora para falar, tudo tem hora para ouvir, tem hora para agir. Então, é desse jeito que a gente tem que fazer. É isso aí. Foi muito bom falar desse assunto, né, com vocês também. Serve para nós, né, Ale? O primeiro que aprende somos nós, que vamos Com refletir certeza. sobre então, para trazer, nos traz também aquela responsabilidade, né, de estarmos falando aqui, de começarmos a pôr em prática, né? Que só falar Sim. é fácil. O praticar Ação, que é o desafio. ação que vale mais também. É, sim, o grande desafio é pôr em prática as lições. Aí nós vamos agora. Você faz as vibrações, amigo? Com certeza. Vamos levar amor para esse mundo aí. Vamos envolvendo a lei, muito amor, que ele vai direcionar as vibrações da noite de hoje. Nesse momento, agradecidos mais uma vez pela oportunidade do conhecimento, vamos continuar com os nossos pensamentos ligados no Criador, que é nosso Pai, nosso Mestre, assim como Jesus Cristo, que também é nosso Mestre e nosso guia. Vamos abrir os nossos corações, vamos doar com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão ao nosso planeta Terra, que nos serve de escola e de morada, agradecendo a oportunidade de correção dos nossos erros, e assim, com sabedoria, que doamos agora, com amor, com alegria, com fé e resignação, aos nossos dirigentes que conduzem os seus países, que eles possam conduzir da melhor forma possível a nação para a evolução. E também, nesse momento, vamos doar o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados materialmente, emocionalmente e espiritualmente, que eles possam desatar os nós das ilusões criadas por eles mesmos e assim viver em paz. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, até mesmo nos leitos dos seus lares, que estão passando por um momento também de aprendizagem com as enfermidades, que eles possam receber a nossa fé, a nossa sabedoria, o nosso amor e a nossa compaixão, para que possam sair vitoriosos dessas lições. Aos nossos queridos velhinhos, que se encontram nos lares e até mesmo nos asilos, que eles recebam o nosso abraço fraterno, que estão regados de amor, de alegria, de fé, de esperança e de paz. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão na rua, que eles possam receber o pão da carne, assim como o pão do Espírito, que eles recebam a nossa fé, a nossa alegria, a nossa compaixão e a nossa alegria. E assim também vamos doar com muita sabedoria, com muita paz, com muito amor aos nossos irmãos e irmãs que dirigem as casas religiosas, que eles possam conduzir essa nação até Cristo com muita sabedoria e amor. E assim, Senhor, estamos voltando para os nossos lares, onde que nos serve de abrigo, de amparo e de amor. Senhor, que possamos encher o nosso lar de amor, de esperança, de fé, de alegria, que o nosso lar fique iluminado com esses sentimentos bons,
e assim se faça a sua morada. Aos nossos entes queridos que estão nos servindo de exemplo para a nossa transformação, receba a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso olhar fraterno, e assim que possamos olhar para nós mesmos nesse instante, fazendo transbordar dos nossos corações a fé, a alegria, o amor, a paz, a compaixão e tantos outros sentimentos que já existem dentro de nós, que possamos ser essa luz no mundo. Agradecemos a oportunidade, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Envolvidos ainda nessa vibração de muito amor, vamos rogar que o plano espiritual, que já se faz presente aqui nos nossos lares, que eles possam nos aplicar um passe, reorganizando os nossos centros de força, harmonizando os nossos centros de força, que possamos sentir essa troca de energia nesse instante, que possamos sentir o alívio dos nossos pensamentos, que possamos sentir o alívio do nosso coração, que possamos sentir o alívio das nossas dores, das nossas aflições, que a nossa mente possa ser acalmada e tranquilizada, para que possamos encontrar a solução e o caminho correto. Pedimos alívio das nossas dores físicas, pedimos, de acordo com o nosso merecimento, a cura das nossas enfermidades, pedimos tratamento, cura e alívio para as nossas dores da alma. E assim, após recebermos esta onda energética, este passe maravilhoso, vamos rogando que esses irmãos que nos atenderam nesse instante, que eles possam deixar na nossa água o remédio, o calmante, o fluido edificante, fluidificando a nossa água. E assim, grato que estamos por esse tratamento, vamos envolvendo novamente o nosso irmão Alessandro para que ele faça a prece de encerramento do nosso encontro de hoje. E assim, queridos irmãos e irmãs, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de adquirir um pouco mais de conhecimento, que possamos guardar no nosso consciente, inconsciente, essa lição e aos poucos possamos colocar em prática a nossa correção, que possamos ser o exemplo no mundo, que possamos amar, respeitar o próximo como nós mesmos. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Damos por encerrado o estudo de hoje, que possamos estar aqui no domingo novamente, com a graça do Senhor, adquirindo um pouco mais de conhecimento e assim transformando as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom. Nem dá vontade de voltar, tão gostoso que tá. Não. Bom demais, né? Porra. Vamos ver aqui se a gente consegue ver mais uns recadinhos para a gente encerrar. Quinta-feira, capítulo 132, hein, pessoal? Temos um encontro marcado aqui novamente. Vai ser também uma cartinha, mesma carta do Pedro, segunda carta do Pedro, sempre adiante. Olha aí, isso daí que vai ser quase uma autoajuda, live de quinta-feira. Se prepare. Vamos lá, Carla Silva. Um beijo para Dona Iná também. Um beijo. Vamos ver quem mais. Deixa eu ver se eu consigo ver os recadinhos aqui de todo mundo.
Pessoal mandando som ok, que estava ótimo. Ivonete, Deis, que melhorou, muito bom. Fabiano, Angelina, Irã, Deis, Hilda, Elisena, Evelyn, Tia Rô, Manu, Airã, Alzira, Juju Reis, Otília, Ismeia. Ô, Ismeia, minha lindona, um beijo no seu coração. Patrícia diz que cresceu ouvindo isso. Eu também, viu, Patrícia? Alzira escreveu aí, ó. Ajudar mais E julgar menos. e julgar menos, olhar o Isso. outro com o coração, nem pela aparência. É isso aí. Josete, que saudade de você, Josete. Um beijo. Otília, ai, a Otília falou com você, Alessandro. Obrigado, seja bem-vinda também. Maria Josete, boa noite, seu Cássio Ronaldo. Talvez não te peçam desculpas nem impedirão. Porém, quando perdoamos, vencemos a guerra sem precisar lutar. É verdade, seu Isso aí. Cássio. Né? Se todo mundo tivesse atitude, se começar o perdão e a transformação por ele mesmo, o mundo muda, né? Gratidão, Patrícia, por estar aqui com a gente. Sueli Valeriano, obrigada, Sueli. Carla Silva, um beijo para a Dona Iná também, né? Sueli Valeriano, Ivonete, Airã, gratidão, Maria, Hilda, Elisena, Tia Rô, grande ensinamento, que Jesus abençoe sempre a todos nós. Regina Mobará, Alessandra, Maria do Carmo, Rita, ô, turma linda. Gente bonita. Um beijo para todos vocês. Quinta-feira estamos juntos, aqui de novo para mais um aprendizado. Quinta, hoje é quinta. É Domingo. domingo. Já tá pensando na outra Nós quinta-feira. já estamos na quinta, né? É, Domingo. Domingo estaremos juntos aqui isso aí. novamente com a lição 132. Isso. Firme e forte. Firme e forte. Um abraço, pessoal. Jesus Um abençoe. Um beijo, abraço, pessoal. Tchau. Ale. Até domingo. Beijo, gente. Beijo. Tchau.